Bem-vindo ao mundo onde a majestade da natureza se revela em sua forma mais impressionante. Convidamos você a se juntar a nós em uma missão crucial. Neste vídeo vamos explorar a vida fascinante dos animais. Vamos começar. Sim, a centopeia ou lacraia é venenosa. Sua picada é bem dolorosa e libera uma substância que é tóxica para os seres humanos. Geralmente a picada da centopeia causa vermelhidão, dor e inchaço. Em casos mais graves, o envenenamento pode provocar calafrios, febre e até a necrose da área picada. Por isso, caso veja uma centopeia por aí, jamais tente pegá-la com as mãos. A gravidade da picada depende de alguns fatores, como a espécie da lacraia, o número de picadas e a sensibilidade da vítima. Na esmagadora maioria dos casos, nada de sério acontece com uma pessoa picada por uma centopeia e os sintomas desaparecem em algumas horas ou dias. Há apenas um caso confirmado de morte após picada de lacraia em toda a literatura médica, uma menina filipina de 7 anos, picada na cabeça por uma lacraia do gênero Scolopendra. Centopeia, também conhecida como lacraia, é um animal que possui um corpo comprido e achatado, dividido em numerosos segmentos, de 15 a 191, cada qual dotado de um par de patas. Há cerca de 3.300 espécies de centopeias descritas. Seu tamanho varia de 3 a 26 centímetros. Mas o que mais chama a atenção nas centopeias é seu grande número de patas. Daí seu nome popular, centopeia, do latim centipeda, 100 pés. Mas será que a centopeia tem mesmo 100 pés? Centopeias não têm exatamente 100 pés. Na verdade, o número varia de acordo com a espécie e com o número de segmentos do animal. Como já dissemos, há centopeias com 15 e há centopeias com 191 anéis. Se cada anel tem um par de patas, o número de pernas de uma centopeia pode variar de 30 a 382. Do que se alimenta? Centopeias são animais predadores e carnívoros. Suas presas preferidas são bichinhos, larvas de besouros, insetos, minhocas e vermes. Espécies maiores como a Scolopendra gigantea chegam a caçar lagartos, sapos, morcegos, pássaros e ratos. Centopeias locomovem-se com muita agilidade e não costumam dar muitas chances para suas presas. Quando elas encontram uma vítima, põem em ação suas garras de veneno, chamadas forcípulas. A inoculação do veneno deixa a presa atordoada e imóvel. Depois disso, as lacraias se enrolam em suas vítimas. A ingestão se dá por meio de suas mandíbulas, com as quais elas sugam todo o alimento. Cobra é uma denominação genérica, utilizada frequentemente na língua portuguesa como sinônimo para serpente, enquanto cobra, de capelo designa serpentes, muito venenosas da família Lapídeos que quando excitadas, dilatam a região cervical em jeito de capelo ou capuz de um monge. Nas restantes línguas europeias, cobra designa as cobras capelo, por truncamento a partir da palavra portuguesa. 2. A maior parte das cobras capelo põe ovos e a maior parte delas os abandona pouco depois da ovoposição. No entanto, algumas espécies são ovovivíparas e retêm os ovos dentro dos seus corpos até se encontrarem prestes a nascer. Recentemente foi confirmado que várias espécies de cobras capelo desenvolvem os seus descendentes completamente dentro de si, nutrindo-os através de uma placenta em um saco aniótico. A retenção de ovos e os partos ao vivo são normalmente, mas não exclusivamente, associados a climas frios, sendo que a retenção dos descendentes dentro da fêmea permite-lhe controlar as suas temperaturas com maior eficácia do que se estes se encontrassem no exterior. Artrópodes são animais invertebrados, ou seja, não desenvolvem coluna vertebral, e possuem esqueleto externo, chamado de exoesqueleto. Insetos, por exemplo, são artrópodes. Mas a centopeia não é um inseto. Como já dissemos, ela é um quilópode. Quilópodes são animais que pertencem ao subfilo dos miriápodes, ao qual também pertencem os piolhos de cobra, diplópodes. Miriápodes são animaizinhos que têm um grande número de pernas. Além da cabeça, possuem um tronco alongado. A diferença básica entre os quilópodes, centopeias e diplópodes, piolhos de cobra, é que os diplópodes, como o próprio nome sugere, possui 2 pares de patas em cada anel do seu corpo, ao passo que os quilópodes só possuem um par de patas. Além disso, piolhos de cobra não picam. Tal como outras lacraias do gênero Scolopendra, a centopeia gigante da Amazônia, Scolopendra viridicornis, é conhecida por sua agressividade e pelo seu tamanho.
É a espécie mais comum no Brasil. Um indivíduo dessa espécie pode atingir mais de 10 centímetros de comprimento. Em 1946, um biólogo alemão em 1946 fez experimentos para analisar o comportamento de uma centopeia gigante brasileira. Para isso, colocou centopeias no mesmo espaço de camundongos. Elas agarravam-se aos camundongos por cerca de 5 minutos, ao longo dos quais desferiam várias picadas, inoculando uma grande quantidade de veneno. Tem corpo alongado e cilíndrico, com pele escamosa, cuja espessura e comprimento podem variar enormemente de uma espécie para outra, variando de alguns centímetros a vários metros. Por não terem pernas, eles se movem por movimentos corporais ondulantes, o que não significa que sejam lentos ou desajeitados. Muitas espécies são excelentes e ágeis nadadores, enquanto outras são caçadores furtivos e bons escaladores de árvores. Como todos os répteis, são animais poiquilotérmicos, ou seja, de sangue frio, incapazes de regular a temperatura corporal de forma autônoma. Eles têm uma visão limitada, focada na detecção de movimento, e uma audição quase inexistente, substituída por uma percepção aguda das vibrações do solo, e por um olfato acentuado centralizado no nariz, mas auxiliado pela linguagem, que sai da boca para capturar as partículas no ar e conduzi-las ao órgão de Jacobson, localizado na parte frontal do palato, onde são capturadas e analisadas. Eles não têm pálpebras, mas seus olhos são cobertos por escamas transparentes. Toda a pele é eliminada várias vezes ao longo de sua vida, quando o animal precisa crescer, e é realizada inteira, como se a cobra estivesse tirando uma meia. As cobras possuem dentes complexos, adaptados aos seus mecanismos de defesa, geralmente compostos por dentes afiados e curvos, para segurar a presa, alguns dos quais possuem um canal para injetar toxinas, em espécies dotadas de veneno. As cobras não mastigam, mas engolem suas presas inteiras e depois fazem uma longa digestão em completa imobilidade. As cobras são exclusivamente carnívoras, pois são caçadoras mortais. Dependendo da espécie, eles podem capturar suas presas e envolvê-las com seu corpo, sufocando-as com a força de seus músculos, ou podem mordê-las para inocular seu veneno, que consiste em enzimas digestivas especializadas que paralisam ou matam suas presas, ao mesmo tempo que facilitam sua digestão subsequente. Dependendo do habitat e das espécies, sua dieta pode consistir em insetos, anfíbios, peixes, roedores, répteis, aves ou grandes mamíferos, que comem inteiros e sem mastigar. As partes indigestas são então regurgitadas. Muitas espécies também se alimentam de ovos ou outras espécies de cobras. Como as cobras se reproduzem? A maioria das cobras é ovípara. Elas se reproduzem sexualmente e a fêmea fertilizada então põe um número variável de ovos, geralmente em um ninho que ela mesma se guarda com ferocidade. Outras espécies, porém, desenvolveram mecanismos ovovivíparos, ou seja, o ovo se forma dentro da mãe até a eclosão, momento em que a prole é expulsa do corpo materno. Assim, nenhum ninho é necessário. Dada sua enorme variedade zoológica, as cobras têm expectativas de vida muito diferentes, dependendo da espécie. Os maiores vivem mais do que os pequenos, o que pode significar uma vida de 10 a 40 anos. Soprador ou soprador víbora, Arietans bitis. A cobra mais perigosa da África, dada sua ampla distribuição no continente e seu poderoso veneno, capaz de causar danos locais e sistêmicos ao corpo, como inchaço, necrose, vômito, choque e por fim a morte. Eles têm cerca de 1 metro de comprimento e sua cor varia do marrom ao amarelo. Cobra da árvore do cabo, Desfolidus tipus. Conhecida em afrikaans como boonlan, é uma cobra dócil e tímida da África subsaariana que pode medir entre 1 e 1,50 metros de comprimento. Sua picada é rara em humanos, já que suas glândulas venenosas estão bem no fundo da boca, o que exige que a pessoa as manipule para morder uma área mais fina. O veneno, porém, é uma poderosa hemotoxina de ação lenta que previne a coagulação e com apenas 5 mg pode causar a morte de um adulto. Cobra Mapanari Botropsatrox. Nativa do norte e centro da América do Sul, é uma cobra da selva presente na Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Brasil e regiões do Peru e Equador. É temível por seu veneno hemotóxico de ação rápida, capaz de causar insuficiência renal, problemas de coagulação, necrose e insuficiência cardiovascular. De hábitos predominantemente noturnos,
Possui um tamanho que varia entre 75 e 125 centímetros, sendo de cor marrom, verde-oliva, bege, cinza ou marrom, destinada a ser confundida com as folhas secas da mata. Cascavel de Diamondax oriental, Crotalus adamanteus. A mais longa cascavel que existe, capaz de medir até 2,40 metros, e uma das mais venenosas do continente americano, tem a cor marrom amarelada acastanhada, com o típico guizo na ponta da cauda. Sua mordida é dolorosa e seu veneno uma forte hemotoxina, mas geralmente eles mordem apenas para se defender ou quando encurralados. King Cobra, Ophiophagus rana. A maior cobra venenosa conhecida, cujo comprimento pode chegar a 5 metros e cuja dieta consiste quase que exclusivamente em outras cobras. Esbelta, de cor oliva ou marrom e com olhos bronzeados, é uma cobra agressiva cuja picada injeta grande quantidade de veneno neurocardiotóxico, que ataca o sistema nervoso central, causando paralisia muscular, vertigem, dores agudas, sonolência e finalmente colapso cardíaco, enviando a presa ao coma imediato. A morte ocorre por insuficiência respiratória. Cobra coral Micrurus sp. Um conjunto de várias espécies de cobras denominadas coral com presença em todo o continente americano, reconhecível pelo seu corpo anelado com padrões variáveis de preto, vermelho e amarelo. Embora seu veneno seja um dos mais poderosos conhecidos, a estreiteza da boca do animal e sua pouca tendência a morder fazem com que não sejam registrados muitos casos de envenenamento, pois a pessoa deve estar manipulando a cobra. São animais que apresentam corpo delgado, comprido, segmentado e achatado dorsoventralmente ou redondo, lembrando piolhos de cobra, de modo geral. Possuem uma cabeça bem diferenciada com um par de antenas articuladas e com mandíbulas, mas não existe uma diferenciação entre tórax e abdômen. As centopeias geralmente têm coloração marrom, mas podem apresentar uma ampla variedade de cores, incluindo tonalidades claras de vermelho, preto, amarelo e verde ou até mesmo faixas azuis transversais em seu dorso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos emocionantes sobre a vida selvagem, e deixa seu like se gostou do vídeo ou ativa o sino de notificações. Até logo!